Olá, crianças e juniores, detetives da Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Feliz domingo, feliz dia do Senhor. Vamos lá para mais uma investigação. Como vocês sabem, nós estamos investigando os livros de Salmos e Provérbios, não é verdade? O livro de Salmos é um livro cheio de experiências do homem com Deus, muito importantes para nossas vidas nos dias de hoje. E o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é um livro divertido, cheio de imaginação, e fala de temas importantes como mentira, verdade, criação de filhos, fala sobre trabalho, corrupção. Super atual, não é verdade? E aí, vamos lá? Estão preparados? Já pegaram a sua Bíblia, que é a sua ferramenta principal da nossa escolinha bíblica? E os juniores, pode pegar aí também a sua revista Detetive Júnior. As outras crianças, pega aí papel, canetinha, lápis e vamos lá investigar mais um ensinamento importante para as nossas vidas. Mas antes nós vamos falar com Deus. Então, cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, por mais esse domingo, quando temos a oportunidade de estarmos aqui na escolinha bíblica, aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Como é bom, Senhor, conhecer a Ti, como é bom conhecer a Tua Palavra, os Seus ensinamentos. Que o Senhor visite agora cada criança, cada junior, e que o Senhor dê a cada um capacitação, inteligência, sabedoria, discernimento para compreender as Escrituras e aplicar no seu viver. Que o Senhor tire agora toda distração, todo impedimento, todo bloqueio na mente, ó Deus, para que elas tenham a liberdade e a naturalidade para aprender as Escrituras e crescer um pouco mais no conhecimento da Tua Palavra. É isso que eu te peço nesse dia, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nos últimos domingos, o salmista tem nos convidado para adorar e louvar a Deus. Vocês se lembram? E hoje, ele vai nos dizer que existe um lugar muito especial para nós estarmos. Que lugar será esse, hein? Vou dar uma dica, hein? Lugar especial no domingo. O que vocês acham? Hein? Que lugares vocês gostam de ir? Que lugares vocês gostam de passear? Hoje nós vamos falar sobre um lugar muito especial. E esse lugar deve ser o lugar mais especial de todos para você estar durante toda a sua vida. Então, preparados? Mas antes você precisa falar a senha para entrar na investigação. E a senha está lá no livro de Salmos. É o Salmo 86, versículo 12. Pode falar. Vamos lá, detetives, para mais uma experiência da Bíblia. Nós estamos estudando os livros de Salmos e Provérbios. Livros que trazem ensinamentos importantes sobre a nossa vida com Deus. Para entrar na investigação, você precisa falar a senha. Já memorizou a senha? Vamos falar juntos? A senha para entrar na investigação? De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Salmo 86, versículo 12. A investigação de hoje é a investigação 14. Um lugar especial. Que lugar que você acha especial? Que lugar que você gosta de ir? Que lugar que você sente alegria de ir, hein? Eu sei que existem muitos lugares que são legais, que trazem alegria. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens de lugares. E aí vocês vão pensar qual lugar vocês acham mais legal de estar. Numa praia? Num parque de diversão? Num clube
cheio de piscinas? Num campo de futebol? No shopping? O que vocês sentem quando vocês vão nesses lugares, hein? Qual lugar desses que você gosta mais de ir? Como nós vimos, a nossa investigação de hoje tem a ver com ir a um lugar. Para saber, vamos ver qual é o mistério de hoje. Pegue seu lápis e anote aí o mistério de hoje. O mistério de hoje é: por que é super legal estar na casa de Deus? Por que é super legal estar na casa de Deus? Nós vimos aí imagens de lugares que são bem legais de passear, não é verdade? Mas no mistério de hoje, na investigação de hoje, nós vamos descobrir por que é tão legal estar na casa de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês outras imagens. E aí, vocês vão me dizer o que essas imagens te faz lembrar. Primeira imagem, segunda imagem e a terceira imagem. Já é alguma dica das pistas da investigação de hoje, hein, detetives? Vamos então para a primeira pista. A primeira pista é: sentimos alegria na casa de Deus. Sentimos alegrias na casa de Deus. Então, aquela primeira imagem nos faz lembrar de quê? De momentos felizes, não é mesmo? Vamos abrir agora então a nossa Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Vamos ler o primeiro versículo, o versículo 1 desses salmos, que diz assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sei que você já ouviu esse versículo em algum lugar, não é verdade? Que é um versículo que fala da alegria do salmista de ir à casa de Deus. Vemos a alegria dessa canção, a alegria de ser convidado para estar na casa de Deus. Esse salmo é uma canção de peregrinos. Quem sabe o que é um peregrino, hein? Eu sei que alguns juniores e algumas crianças já viram a história do pequeno peregrino ou do peregrino, não é verdade? Nós apresentamos lá no culto infantil da nossa igreja. Mas você sabe o que quer dizer peregrino, hein? Nessa história do peregrino, ele era uma pessoa, um menino, né, ou um rapaz, que ele caminhava, né, peregrinando rumo à cidade celestial. E aí ele estava em busca de um objetivo, que era a cidade celestial. Mas peregrinos são pessoas que viajam em busca de um objetivo. Naquela época, na época do salmista, as pessoas do povo de Deus viajavam anualmente para prestar culto ao Senhor. Isso está lá em Deuteronômio 16, versículo 16. E você sabe por que as pessoas viajavam anualmente para prestar culto ao Senhor? Hein? A casa de Deus ficava em Jerusalém. Assim, quem morava em outra cidade tinha que viajar para lá, a fim de adorar ao Senhor. Nós chamamos a casa de Deus de igreja. Você mora longe ou perto da igreja? Lá da nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas? Você vai à igreja porque o seu pai manda ou porque você fica muito alegre de estar lá, hein? Você vai com má vontade ou vai com alegria?
Hoje é muito mais fácil ir à igreja do que antigamente. Por quê? Hoje nós temos meios de transporte, né? Que o povo naquela época não tinha, né? Eles tinham que andar dias e dias para chegar no templo. Hoje nós temos, né? Podemos ir de carro, podemos ir pegar um ônibus, ou podemos ir caminhando, porque a igreja fica bem pertinho. Porque é um prazer estar na casa de Deus. Não é verdade? Porque lá na casa de Deus nós aprendemos sobre a Bíblia, adoramos a Deus e temos comunhão com os irmãos. Vamos ver agora a segunda pista. A pista número 2 diz: temos comunhão na casa de Deus. Temos comunhão na casa de Deus. Vamos observar a segunda imagem da nossa investigação, que são pessoas conversando com alegria. Essa imagem nos faz lembrar da comunhão. E agora você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133. Nós vamos ver o primeiro versículo, que diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso fala de comunhão. Comunhão, nós temos comunhão quando nós conversamos uns com os outros, participamos das programações da igreja, ajudando as pessoas que estão em dificuldade, quando visitamos os doentes e fazemos novos amigos. Nós, crianças, estamos vivendo numa época em que as pessoas são muito individualistas. O que é isso? Pessoa que fica pensando só em si mesma. Pessoas que são egoístas, solitárias. Muita gente fica no computador ou no quarto sem falar nada com ninguém, mas Deus não quer que nós vivamos solitários, mas sim em comunhão. É isso que nós vimos ali no Salmo 133. Quão boa e agradável é a vida dos irmãos em união, que o Senhor nos concede a sua bênção. Vocês sabiam que quando o povo de Deus se reúne no templo, né, é um tempo de comunhão, onde nós nos encontramos com os nossos amigos, nossos irmãos da igreja, podemos compartilhar as nossas alegrias, compartilhar as nossas tristezas, não é verdade? E lá no Salmo 133, no versículo 3, diz que é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O que isso quer dizer? Que é quando nós nos reunimos ali na igreja, com os irmãos, em comunhão, o Senhor, Ele concede, Ele ordena a sua bênção sobre as nossas vidas. Vocês sabiam? Muito bem. Vamos agora para a terceira pista. A pista número 3 diz: podemos separar tempo de adoração a Deus. Vamos olhar a nossa terceira imagem. Essa última figura nos faz lembrar da adoração. Hoje em dia, vamos para a escola, estudamos, assistimos televisão, temos tantas outras atividades. Mas muitas vezes nós não conseguimos separar um tempo em casa para adorar a Deus, não é verdade? Por exemplo, quando vamos orar ou ler a Bíblia, aí o telefone toca e atrapalha, um amigo chama para fazer alguma coisa legal, né? Alguma coisa vem para desviar a sua atenção. Várias coisas acontecem que nos atrapalham quando nós separamos tempo de adoração a Deus nas nossas casas.
Isso não deveria acontecer. Então, quando você for fazer a sua devocional na sua casa, você deve desligar tudo e focar só no momento de adoração a Deus. Mas nós podemos dizer que na igreja, na casa de Deus, nós não temos algumas coisas que atrapalham ou que desviam a atenção. Não é verdade? Na casa de Deus, nós podemos separar um tempo de adoração de qualidade. Nós podemos passar um tempo de gratidão ao nosso Deus, porque Ele nos ama. E lá no Salmo 96 diz o seguinte: porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Esse salmo, ele nos convida a louvar ao Senhor, porque Ele é grande e digno de todo louvor. Em casa, na igreja, e isso faz com que cada dia nós fiquemos mais perto de Deus. Amém? Quem se lembra do mistério de hoje? Hein? O mistério de hoje é: por que é super legal estar na casa de Deus? Hoje nós descobrimos que é bom estar na casa de Deus para adorá-lo. Também sabemos que é importante separar o quê? Um tempo para adorar a Deus em casa. Agradeça a Deus pela sua igreja. E não deixe de ter um tempo para cantar e adorar ao Senhor quando você estiver em casa também. A igreja é importante, mas o tempo de adoração deve continuar durante toda a semana na sua casa. 7 dias você tem aí para fazer suas atividades em casa. E um dia na semana para estar na igreja e dedicar um tempo especial de adoração a Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Mas vocês sabiam, crianças, que existem lugares que as pessoas não têm um templo para se reunir como igreja. As pessoas se reúnem ao ar livre, debaixo de uma árvore, sem conforto nenhum, sem ar-condicionado, sem cadeiras adequadas. Isso tudo por causa do prazer de estar reunidos como igreja, mesmo que não seja num templo bonito. Existem alguns lugares do mundo em que as crianças aprendem da Bíblia, aprendem dos ensinamentos da Bíblia na escolinha bíblica, em lugares muito simples, como nós vemos aí. Algumas sentadas em caixotes, né? Talvez falte também um lápis, um papel, uma mesa para apoiar, mas elas estão ali com o coração, porque entendem como é importante estar na igreja. Existem lugares no mundo também onde as pessoas são proibidas de estarem reunidas na igreja, como nós vimos na igreja perseguida pelo mundo, né? Em alguns lugares como na China, na Coreia do Norte, as pessoas são proibidas de irem para a igreja. Se elas forem encontradas reunidas adorando ao Senhor, elas podem ser presas, não é verdade? Como nós vimos no domingo da igreja perseguida, lá no nosso cultinho. Nós vamos ver agora um vídeo de algumas pessoas lá na China recebendo a Bíblia pela primeira vez, porque é um país onde é proibido eles terem uma Bíblia, poderiam estudar a palavra de Deus juntos, igual nós fazemos aqui no Brasil.
sind so ungefähr 4 horas. Como nós vimos no vídeo, lá na China e em muitos outros países, as pessoas são proibidas de ter uma Bíblia. E quando elas têm a oportunidade, é como se elas recebessem uma joia preciosa. E nós aqui no Brasil podemos ter Bíblias, podemos ir à igreja, podemos ter um ministério infantil, com cadeiras, com lápis, com brinquedos, tudo do bom e do melhor. Mas nem sempre nós damos valor àquilo que temos, não é verdade? Então, juniores, crianças, detetives, vamos amar a casa do Senhor, porque é o melhor lugar para nós estarmos. Vamos valorizar o domingo, que é o dia separado para o Senhor, o dia separado para estudar a palavra de Deus. E vamos lembrar de orar por aquelas crianças, aqueles irmãos que estão em países distantes e que não têm essa mesma oportunidade valiosa, preciosa que nós temos aqui no Brasil. No mistério de hoje, nós vimos que foi uma pergunta: por que é super legal estar na casa de Deus? E diante das pistas de tudo que nós vimos até aqui, a nossa eureka de hoje é Por que é especial a casa de Deus? Porque nós sentimos alegria, temos comunhão com os irmãos e separamos um tempo de adoração a Deus. Porque sentimos alegria, temos comunhão com os irmãos e separamos um tempo de adoração a Deus. Bom é estar na casa de Deus. Lá no Salmo 84:10, o salmista diz o seguinte: melhor é passar um dia no templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ou seja, é melhor passar um dia na casa de Deus, na igreja, do que passar 1000 dias no shopping, no campo de futebol, na praia, no parque de diversão. Eu sei que esses lugares são muito legais de ir. Eu também gosto de ir. Mas a casa de Deus deve ser para você o lugar mais precioso, o lugar mais importante para estar, que é na presença de Deus ali no templo. Amém? Na investigação de hoje, nós vimos que a igreja é um lugar especial. E para a nossa atividade, você vai fazer uma entrevista. Se você tiver um microfone na sua casa, ou então uma escova mesmo, um pente para fazer de conta que é o microfone, você vai entrevistar as pessoas da sua casa, cada um. E você vai perguntar o seguinte: o que você mais gosta de fazer quando está na igreja? O que você mais gosta de fazer quando está na igreja? Você vai fazer essa entrevista. Se você souber escrever, você vai anotar essas respostas da sua entrevista. Além disso, para as crianças que não têm a revista dos juniores, você pode desenhar a nossa igreja Batista Boas Novas, do seu jeitinho. E aí você vai escrever o Salmo 84, versículo 10, que nós acabamos de aprender. Combinado? Como nós vimos na investigação de hoje, a igreja, a casa de Deus, é um lugar super legal, não é verdade? Por que é um lugar super legal?
porque é um lugar que nos traz alegria, é um lugar onde nós temos comunhão de estar com os nossos irmãos, com os nossos amigos da igreja. É um lugar onde nós separamos um tempo para adorar a Deus. E eu vou acrescentar mais uma coisa, é um lugar para a gente estudar a palavra de Deus aqui, ó, na escolinha bíblica. É claro que você deve sim adorar a Deus na sua casa, mas aqui na igreja você é orientado, você é dirigido a estudar a palavra de Deus e a praticar esses ensinamentos. Por isso é importante você estar aqui conosco aos domingos, pela manhã ou à noite, ou de manhã e à noite, participando dos cultos, participando da escola bíblica, em momentos de adoração, em momentos de alegria, de festas, não é verdade? Como é bom estar na igreja. Eu amo a casa do Senhor. Para mim, é o melhor lugar para se estar. E você? Você gosta de estar na casa do Senhor? Então, como atividade de hoje, vocês vão fazer uma entrevista com as pessoas da sua casa, perguntando, pega aí seu microfone de brinquedo ou o seu microfone inventado e faz uma entrevista com as pessoas da sua casa, perguntando o que ela mais gosta de estar na igreja. E aí, além disso, vocês vão poder fazer um desenho da nossa igreja. A nossa igreja, ela é muito linda, não é verdade? Eu amo a nossa igreja. E aí você vai poder desenhar e escrever o versículo que está lá no Salmo 84, versículo 10, onde o salmista fala aqui, ó, eu prefiro estar na sua casa um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu, olha, sou fã desse salmista, hein, porque eu também prefiro estar na casa de Deus um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E você? Você gosta de estar na casa de Deus? Vamos falar com Deus, vamos orar para a gente encerrar, pedindo ao Senhor que nos ajude a amar cada vez mais a sua casa, a sua palavra, porque como nós vimos, existem lugares, países em que as pessoas são proibidas de estarem reunidas na igreja. E que bom que aqui no Brasil nós não somos proibidos, nós temos liberdade, mas às vezes, né, chega domingo, dá aquela preguiça de ir pra igreja, aquela má vontade, aí começa a faltar um domingo, aí falta outro, aí vai desanimando na fé, na caminhada, e aí quando você vê, você está longe, você não está deixando de crescer na fé, no conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Então, olha, quanto mais perto, quanto mais você estiver no templo, na casa de Deus, você vai ter oportunidades para você crescer, assim como Jesus cresceu no tempo em que ele era criança, junior e adolescente. Não é verdade? Vamos falar com Deus, pedir que o Senhor te abençoe e te ajude, ó, a crescer, a se envolver nas tarefas da igreja, nas atividades da igreja. Vamos lá? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra nesse dia. Obrigado por tudo que nós aprendemos. E hoje o Senhor nos lembrou como é bom, como é alegre estarmos na Sua casa. Ó Deus, como é bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Olha, Deus, como nós sentimos falta desses momentos, nesses dias de pandemia, nesses dias que estamos em casa, na quarentena. Ó, Deus, que saudade de estar na sua casa. Mas agora eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada criança, que o Senhor, Deus, esteja derramando sobre cada uma um desejo intenso de estar na sua casa, de estar, ó Pai, participando dos cultos, de estar, ó Deus, participando dos estudos bíblicos. Ó Senhor, que o Senhor aumente o desejo de estar aprendendo mais de Ti, de estar cultuando ao Senhor, seja em casa ou seja na igreja, Pai. Nós te pedimos também, Senhor, por aquelas pessoas que estão em países onde elas são impedidas de se reunirem na igreja. Que o Senhor guarde essas crianças, guarde os adultos,
Guarde esses nossos irmãos em Cristo, Pai. Livre, Senhor, de toda prisão. Ó Deus, livre de todos os maus tratos, Senhor. Que eles possam, Deus, ter a oportunidade de compartilhar desse amor e da fé em Jesus para outras pessoas também, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor, Deus, nos perdoe também nos dias, ó Pai, em que ficamos desanimados de acordar ou de ir à igreja, Pai. Que o Senhor perdoe, Senhor, toda má vontade, toda murmuração, toda reclamação, Deus, em nome de Jesus. Mas que a cada dia mais, ó Pai, esse amor, essa alegria de estar no Teu templo, na igreja, na casa do Senhor, aumente cada vez mais. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos às atividades. Os juniores peguem aí a revista Detetive Júnior e vamos fixar o que nós aprendemos hoje. Vamos lá? Muito bem, então temos aqui a nossa investigação 14, um lugar especial. O mistério você já escreveu, que é uma pergunta. Por que é super legal estar na casa de Deus? Depois temos aqui um episódio. Quer saber o que é super legal? E aí você pode escrever aqui as pistas da nossa investigação. A primeira pista é: sentimos alegria na casa de Deus. A segunda pista: temos comunhão na casa de Deus. E a terceira pista: podemos separar tempo de adoração a Deus. E na Eureka você também já escreveu o resultado da nossa investigação, que é: porque sentimos alegria, temos comunhão com os irmãos e separamos um tempo de adoração a Deus. Aqui no mergulho é um criptograma. Você vai colocar as letras iguais nos números iguais. Mas antes você precisa olhar os versículos. Aqui Salmo 96:1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Você completou, cantai. No segundo versículo, Salmo 122. Pararam os nossos pés junto às tuas portas. Então a palavra é junto. Depois, anunciai entre as nações a sua glória. Palavra glória. E a última: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E a palavra é Senhor. Então, olhando os números e as letras ali, vai formar uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Então, a palavra-chave ficou? Igreja. Igreja. Aqui em provas do mistério, no domingo, qual é o maior motivo da nossa alegria? Leia João 3,16 e responda com suas palavras. João 3,16 é aquele famoso versículo que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é o motivo da nossa alegria? O que se escreveu, Luísa? Saber a respeito do amor de Deus que enviou Jesus para me salvar. Enviou Jesus para me salvar. Muito bem. Na segunda, de acordo com Deuteronômio 16:16, quantas ocasiões o povo de Israel se apresentava na presença de Deus? E hoje, você pode estar na presença de Deus quantas vezes? Então, em Deuteronômio 16:16 diz que a cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas, que é a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher.
Não deve, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Então, lá em Deuteronômio diz que era em 3 ocasiões. Na festa da Páscoa, né, ou dos pães sem fermentos, como é chamado, festa da colheita e na festa das cabanas, ou festa das barracas, como está em algumas versões. E hoje? Hoje estamos todo o tempo na presença de Deus, não é verdade? Podemos ir na igreja, podemos estar na presença de Deus em casa, em qualquer momento. Terça, complete o rosto a seguir de acordo com o Salmo 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito bem, então é um rosto feliz. Se fosse eu ia botar um sorrisão com a boca aberta, porque eu fico muito feliz quando vou na casa de Deus. Na quarta, qual texto afirma que o adorador prefere estar na casa de Deus? Então você vai olhar essas 3 referências. E a certa é Salmo 84:10. Vamos ver? Salmo 84:10 diz assim: um só dia em teus pátios, ou em teus átrios, é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos. Olha que alegria de Davi de estar na casa do Senhor. Aí você marca ali, Salmo 84:10. Quinta-feira, depois de ler o Salmo 84:4, marca um X na resposta correta. Os que vão à casa do Senhor são o quê? São honestos, amigos, felizes ou empolgados? Olha o que diz o versículo. Como são felizes os que habitam em sua casa, sempre cantando louvores a ti. Então, de acordo com o versículo, a resposta, a opção correta é felizes. Vamos para a sexta. Leia Salmo 133:3 e escreva o que o salmista afirma ordenar o Senhor quando vivemos em comunhão com os irmãos. Então, na segunda parte do versículo diz: ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Então, você pode escrever: o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. No sábado, de acordo com o Salmo 96, por que devemos adorar a Deus? O Salmo 96 é um cântico e ele fala para louvar ao Senhor. Tem muitos motivos aqui que ele coloca que você deve louvar e adorar ao Senhor. Então, uma das opções que você pode colocar, porque devemos adorar a Deus, é porque Ele é grande e digno de adoração. Muito bem, terminamos aqui as nossas atividades na revista. E para semana que vem é a mesma senha dessa lição. Detetives, foi muito legal participar de mais uma investigação com vocês neste domingo. Agora, no próximo domingo, nós nos encontramos para a investigação número 15, hein? E daqui a pouco, na parte da tarde, nós nos vemos lá no culto infantil. Até lá e que Deus te abençoe. Tchau!